Capítulo 6. Se meu povo orar. O poder de uma igreja que ora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Assim como a oração pública não pode substituir a oração secreta, a oração particular também não é capaz de substituir o poder de uma igreja que ora. As duas devem andar lado a lado. No livro A Revolução do Espírito, o pastor Ron Closet conta como viu a oração em grupo impactar poderosamente uma igreja inteira que ele havia acabado de começar a pastorear. Amo esse testemunho, pois ele mostra como a obra em nosso quarto secreto de oração pode crescer e se transformar em algo muito maior, capaz de afetar uma igreja inteira e muito mais. Embora o templo de sua igreja comportasse 400 pessoas, menos de 100 compareciam aos cultos nas manhãs de sábado, e nem sempre todos iam, mas ele acreditava que Deus era capaz de agir, e por isso começou a passar horas estudando as verdades bíblicas, buscando maior clareza sobre como partilhar o Evangelho. Ele dedicava tanto tempo estudando que acabava lhe sobrando pouco tempo para preparar os sermões. Assim, sabendo que somente o Espírito Santo pode convencer os corações e compensar suas deficiências pessoais, ele começou a se levantar muito cedo, a cada manhã de sábado, a fim de orar com fervor para que o Espírito de Deus fosse derramado sobre sua igreja. Deus começou a agir em resposta às suas orações particulares e, em consequência, mais e mais pessoas começaram a ir à igreja. Ao fim do primeiro ano, a frequência aos sábados triplicou. Entretanto, esse foi apenas o início. Depois de 1 ano e 3 meses na Igreja Nova, ele decidiu realizar uma série sobre a oração. Ele conta como isso impactou sua vida. Um mundo totalmente novo se abriu para mim. A oração e a comunhão com Deus se tornaram muito mais reais e concretas. Meu relacionamento com Jesus cresceu e se tornou mais íntimo do que nunca antes. Finalmente percebi como a maioria dos cristãos parece viver a vida 7 centímetros abaixo da superfície da água. Sabemos que estamos afundando, mas entendemos que esse é o nosso quinhão na vida, ignorando o fato de justamente acima de nós há um mundo novo e cheio de ar fresco. Graças à série sobre oração, o Espírito Santo começou a tocar a igreja com ainda mais poder e os membros começaram a orar de verdade. Além de orar no culto de oração realizado no meio da semana, começaram a orar juntos toda a tarde de sábado, durante o horário de verão. Durante o horário padrão, encontravam-se às sextas à noite para orar, mas não parou por aí. Ao ficar sabendo que alguns membros de sua igreja estavam sofrendo com possessão demoníaca, o pastor Closet convidou os anciãos a se unir a ele certo dia às 5 horas para um momento especial de intercessão. 7 dos 10 anciãos compareceram e o período de oração foi tão poderoso que eles decidiram se encontrar e orar juntos toda semana. Então, acrescentaram as manhãs de sexta, depois de sábado e de domingo. Os diáconos perguntaram se poderiam se unir ao grupo de oração na madrugada. Depois, os membros pediram para participar e o grupo crescente começou a orar todas as manhãs. À medida que o Espírito de Deus era derramado, o pastor Closet começava a ver cada vez mais vitórias espirituais entre os membros da igreja. Líderes que nunca haviam se interessado antes pela oração não queriam mais chegar atrasados à reunião de comissão da igreja, pois a primeira meia hora era dedicada à oração. Graças às bênçãos do Espírito Santo, o evangelismo prosperou e o salão de confraternização foi transformado em um centro de vida melhor, no qual diversos seminários sobre saúde, finanças e família passaram a ser realizados para a comunidade. Em consequência, mais e mais pessoas foram batizadas. No segundo ano, o pastor Closet sentiu a convicção de realizar uma série sobre o Espírito Santo e mais bênçãos vieram. Muitos pequenos grupos foram formados e teve início a construção de outro templo. Como o poder de Deus estava mudando drasticamente a vida dos membros, eles acrescentaram um momento regular para testemunhos nos cultos de sábado, a fim de que as pessoas pudessem compartilhar suas experiências. O pastor Closet
Conta que alguns membros dirigiam por horas para chegar à igreja só para ouvir aquilo que Deus estava fazendo na vida de outros membros. Ao refletir sobre esse testemunho extraordinário, recordo-me daquilo que Ellen White escreveu certa vez. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. É difícil resumir o testemunho do pastor Closet, uma vez que Deus continuou a abençoá-lo cada vez mais. Ao longo dos 5 anos que passou naquela igreja, o dízimo quadriplicou e a oferta evangelística cresceu extraordinários 5.000%. O número de membros triplicou e a maioria deles se envolveu ativamente em algum tipo de ministério. Quase 200 pessoas foram batizadas. Conforme ele disse, isso não pode ser incomum em alguns lugares do mundo, mas para nós aqui, nas confortáveis comunidades laodiceanas do Ocidente, foi verdadeiramente o agir de Deus. Não nos esqueçamos de que aquilo que o Senhor fez por essa igreja começou com um homem disposto a lutar em seu quarto secreto de oração. Foi ali que a verdadeira obra começou e é ali que ela também começa para nós. A inspiração confirma isso. As maiores vitórias da Igreja de Cristo ou do cristão em particular não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé, cheia de ardor e agonia, lança a mão do braço forte do Todo-Poderoso. Embora as coisas possam começar pequenas, precisamos continuar orando. Um dia, outros se unirão a nós e a obra crescerá. Deus pode fazer por qualquer um ou por qualquer igreja disposta a levar a sério suas promessas e o poder da oração, o mesmo que fez pelo pastor Closet e por sua igreja. As bênçãos da oração em grupo. No livro de Joel, encontramos uma nação em grande aflição espiritual. Em resultado dessa angústia, os líderes espirituais receberam a ordem de convocar uma assembleia solene e reunir o povo para jejum e oração. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Joel 2:17. Qual seria o resultado desse período de jejum, súplica e intercessão comunitários? O profeta Joel continua. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Verso 18, 19, 25 e 26. Mas não para por aí. Alguns versículos depois, somos informados acerca do grande derramamento espiritual que aconteceria. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Verso 28 e 29. Ellen White comenta: se essa profecia de Joel foi parcialmente cumprida nos dias dos apóstolos, vivemos agora no tempo em que ela deve se manifestar com maior evidência para o povo de Deus. Ele derramará o Espírito sobre seu povo, de tal maneira que este se transformará em luz em meio a trevas morais, e a grande luz se refletirá em todas as partes do mundo. Que nossa fé aumente, para que o Senhor possa agir poderosamente em meio a seu povo. O pastor Mark Finley conta como ele e a esposa ficaram maravilhados, alguns anos atrás, ao visitar a igreja de Shenyang, na China, localizada logo ao norte da Coreia do Norte. Trata-se de uma das maiores igrejas adventistas do sétimo dia do mundo, com mais de 6.000 membros. Ela começou com apenas 9 membros e agora se espalhou por mais de 300 templos, cada um com um total de membros entre 50 e várias centenas.
Quando perguntou ao pastor qual era o segredo para o crescimento extraordinário, ele disse que era a oração. Nós nos reunimos todas as manhãs, das 4h30 às 6 horas, para orar, e mais ou menos 150 pessoas comparecem diariamente. Esses períodos de oração liberam o poder de Deus para crescimento e reavivamento. Então Mark perguntou por que às 4h30, afinal é tão cedo. O pastor respondeu que é porque as pessoas são profissionais e ocupadas que precisam ir trabalhar, mães com filhos para cuidar e alunos que precisam ir à escola. Então, eles se reúnem para orar antes de começar as responsabilidades do dia. J. Edwin Orr, historiador que registra os reavivamentos mundiais, escreveu certa vez: nenhum grande despertamento espiritual começou em qualquer lugar do mundo sem a oração unida, cristãos orando com persistência em busca do reavivamento. Lancemos mão do presente que nos foi dado, o privilégio tanto da oração pessoal quanto em grupo. Recebemos a promessa: quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênçãos de cair sobre o povo de Deus, mais do que fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Desesperado para Deus agir. Muitos de nós podem aprender lições valiosas de oração com nossos irmãos e irmãs da China. Eles deviam nos inspirar a perguntar: estamos desesperados para ver o Espírito Santo ser derramado em nossa vida e ministério? Estamos desesperados por um reavivamento pessoal hoje? Estamos desesperados o bastante a ponto de sair da rotina confortável para nos unir a nossos irmãos e irmãs em oração? Certa vez ouvi a história de um homem que perguntou a seu pastor o que precisaria acontecer para que o verdadeiro reavivamento do Espírito Santo viesse sobre a sua vida e ministério. O pastor explicou que precisaria batizar o membro a fim de lhe mostrar. O homem achou meio estranho, mas concordou. No tanque batismal, o pastor tampou o nariz do homem e calmamente o submergiu. Em vez de levantá-lo logo em seguida, o pastor continuou a segurá-lo debaixo da água. O homem, sem entender direito o que estava acontecendo, começou a lutar um pouco, mas o pastor segurava forte. Depois de alguns instantes, o pânico tomou conta do homem e, imaginando que talvez o pastor estivesse tentando afogá-lo, começou a se debater com violência, tentando se soltar. Nesse momento, o pastor o trouxe de volta à superfície. Visivelmente abalado e tentando recuperar o fôlego, o homem gritou: que loucura é essa que você estava tentando fazer? Quer me afogar? Com toda a calma, o pastor respondeu: quando você estiver tão desesperado pelo reavivamento, assim como está agora pelo próximo fôlego de ar, então o Senhor o enviará. Temos muito zelo no que diz respeito a correr atrás de sucesso e honra mundanos. Os atletas são aplaudidos por seu vigor físico e homens de influência são estimados por sua perseverança e dedicação. Mas e nossa persistência para obter a pérola de grande valor? E nosso zelo em relação ao tesouro celestial? Desejos de bondade e verdadeira santidade são bons até certo ponto, mas se você se detém aí, de nada valerão. Os bons propósitos são justos, mas não se demonstram de nenhum valor a menos que sejam relutantemente executados. A maioria dos professos cristãos não possuem o senso do vigor espiritual que poderiam obter, fossem eles tão ambiciosos, zelosos e perseverantes para adquirirem conhecimento das coisas divinas como são para alcançar as mesquinhas e perecíveis coisas desta vida. As massas que professam ser cristãs têm se contentado em ser anões espirituais. Logo, muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não fizeram, porém, nenhum esforço sincero, portanto, serão pesados nas balanças e achados em falta. Não sejamos pesados na balança e achados em falta. De acordo com Dwight Nelson, pastor da Pioneer Memorial Church, nossas orações devem ser desesperadas, urgentes e cheias de expectativa. Deus se deleita em honrar orações desesperadas, sobretudo quando seu povo se ajunta em união, permanecendo com fé em sua palavra. Sim, o céu se move quando o povo de Deus ora.